Nesta manhã de domingo, 12 de outubro, celebrando a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora? Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, chegamos neste grande dia em que nós celebramos Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a mãe de Jesus e nossa mãe, aquela que Jesus, ao pé da cruz, nos deu como mãe. Por isso, hoje, um dia muito especial, inclusive no nosso momento de oração, pedir em especial. Parece que nas nossas orações nós mais pedimos do que agradecemos ou louvamos. Mas vamos hoje pedir mesmo, pedir a Nossa Senhora Aparecida que não deixe faltar o vinho novo, o vinho bom em nossa vida, na vida de nossas famílias. Mas que saibamos também cooperar com este milagre, com o milagre que Jesus quer realizar na nossa vida, na vida da nossa família, todos os dias, mas que saibamos cooperar. Vamos encher as talhas de água, vamos tirar a água do poço, ou nos nossos dias até mais fácil, tirar a água da torneira, mas nós precisamos ter esse trabalho,
de encher as talhas. Quais são as talhas da sua vida que precisam ser enchidas desta água que será transformada em vinho e no vinho bom, no vinho melhor? Maria estava nesta festa de casamento. Houve um casamento em Caná da Galileia, se inicia esta página do Evangelho de São João, e Maria foi convidada, quem sabe era até parente de Maria, não é? Jesus também foi convidado, os seus discípulos foram convidados, estavam todos ali. E nós sabemos que naquele tempo as festas de casamento duravam dias, uma semana, e não poderia faltar o vinho da alegria. Então, para fazer uma festa de casamento, naquele tempo, precisava ter o suficiente para comprar o vinho para a semana toda, para durante toda a festa. Eis que o vinho veio a faltar. Faltar vinho numa festa de casamento no tempo de Jesus seria uma humilhação para a família, para os noivos. Prepararam-se o casamento e não tinham o suficiente para comprar vinho. Passariam por um vexame, por uma vergonha. E Maria, vendo aquela situação, Maria vai falar com Jesus, e por isso que este evangelho, podemos dizer assim, é o evangelho da intercessão. É onde Maria conversa com Jesus, antecipa, como diz São João, os sinais que ele ia realizar. Esses sinais são antecipados pela intercessão de Nossa Senhora. Mas Jesus diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. E Maria conhece o filho e disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Será que nós fazemos tudo o que Jesus nos pede? Muitas vezes nós queremos o milagre, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas nós não fazemos tudo o que Jesus quer. É isso que Maria disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E às vezes o que Jesus quer de cada um de nós é simplesmente que enchemos as talhas de água. Foi o que Jesus pediu aos serventes: enchei as talhas de água. É preciso encher as talhas. Jesus nem precisa da nossa ajuda, da nossa colaboração para encher as talhas. Ele poderia, ao invés de transformar água em vinho, poderia simplesmente fazer com que as talhas ficassem cheias logo do vinho. Mas Jesus quer contar conosco, não que ele precisa, mas ele quer contar conosco. E Jesus pode contar com você? Ou será que você espera simplesmente o milagre, mas não quer que Jesus conte com você para nada? Então, aqueles que estavam servindo encheram as talhas. E Jesus, tantas vezes, também quer nos provar, não é? Enche as talhas de água, agora pede para tirar e levar ao mestre-sala. O mestre-sala, aquele que coordenava a festa, né? E os serventes obedeceram, porque Maria disse: fazei tudo
o que ele vos disser. Não só encher as talhas de água, mas é preciso obedecer a Jesus. Tira agora a água e leva ao mestre-sala. E assim eles fizeram. E o milagre aí acontece. Jesus é esse vinho novo. Jesus é o vinho da alegria. Então, se você quiser ter alegria, se você quiser experimentar desse vinho bom, desse vinho melhor, você precisa encher as suas talhas de água e precisa obedecer a Jesus. Vamos pedir a Jesus no dia de hoje, pela intercessão de sua mãe, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que ela nos ajude a encher as talhas de água, mas também que ela nos ajude a obedecer a Jesus, que ela nos ajude e interceda por nós, para que saibamos ouvir e colocar em prática aquilo que Jesus quer que cada um de nós façamos. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós.